E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui pra falar de uma HQ que é um pouquinho complicado pra mim falar sobre, na real, porque sempre que eu termino de ler me dá aquela crise existencial, né? Eu fico um pouquinho estressada, ansiosa, aquelas coisas boas da vida, né? Que é o Meu Amigo Morto, do Simon Gunderforce. Eu não sei pronunciar o nome dele, provavelmente vou ter muita dificuldade em pronunciar o nome das outras pessoas aqui também. Então, se eu estiver errada, pode me corrigir à vontade. A começar, então, pelo design da capa, e olha que do design desse cara a gente tem coisa pra caramba pra falar sobre, porque é um espetáculo, ó. Eu vou até folhear aqui um pouquinho. Olha só que coisa mais linda. Essa é uma edição de 2022 da editora Todavia, porém originalmente foi publicado em 2012. A julgar pelo Instagram do Simon, a última coisa que eu falaria é que o cara era cartunista, mas além de cartunista, ele é rapper, humorista, apresentador de TV e rádio. Ele tem outras histórias que não foram publicadas no Brasil, além de participar também da revista sueca Galago, porém eu não encontrei nenhuma imagem disso. Além da sua carreira solo musical, ele também tem uma dupla de hip hop com um amigo de infância chamado Las Famas, que chegou a fazer um sucessinho na época, participou de alguns festivais, e eu ainda não parei pra escutar direito, porém da carreira solo dele, uma que me chamou a atenção foi uma música que tem a capa de uma raposa, assim, e é bacaninha. A história se inicia com um telefonema do dia 4 de janeiro de 1996, em que o Simon está na cozinha com seu irmão, e quando decide atender, recebe a notícia de que seu amigo Cale morreu. As coisas ficam um pouco distorcidas quando ele se deita no chão sem equilíbrio para se manter de pé. Capítulo 1, Você Me Destruiu. E aqui é nos apresentado como os dois se conheceram e chega a ser cômico, porque a primeira interação entre eles é o Cale vindo dar um chute no meio das pernas do Simon, porque aparentemente os dois estavam gostando da mesma garota. Eles tinham um amigo em comum que se muda para outro lugar e eles decidem fazer um passeio. E visitar o cara, né, dar um oi, porém eles acabam perdendo o voo. E é desse imprevisto que surge uma bela amizade. Eles passam muito tempo ali no aeroporto juntos, esperando pelo próximo voo, o que os aproxima bastante. Um detalhe bem importante que eu esqueci de citar no começo do vídeo é que Meu Amigo Morto é uma história autobiográfica, ou seja, as coisas narradas aqui realmente aconteceram segundo o Simon. É um registro bem importante e eu gosto disso porque, apesar de ter essa temática do luto, que já é algo por si só bem pesado, tem momentos extremamente descontraídos. E realmente parece ser uma carta aberta ao próprio Cale, já que ele se refere como me lembro de ti, sobre sua mãe. Uma vez eu assisti um episódio de One Piece e nunca que uma frase fez tanto sentido. Eu esqueci o nome agora, mas é quando descobrem o Chopper. Morrem quando são esquecidas. Mesmo que eu desapareça, o meu sonho vai se realizar. Sei que vou conseguir salvar o coração maculado dos cidadãos daqui. Por que está chorando? Um outro detalhe bem interessante sobre o design dessa HQ é que aqui embaixo nós temos o próprio Simon mudando, envelhecendo, e aqui em cima o Cale, que morre e revive, porém continua sempre com a mesma face. Ao meu ver, é até contraditório falar isso, mas parece que quando alguém morre é como se tornasse imortal, porque a face fica paralisada no tempo, a forma que a gente se lembra da pessoa, ela não envelhece, não muda. E essa HQ mexe muito comigo porque eu perdi um colega e eu tive uma relação muito conflituosa, ainda tenho com essa coisa toda do luto. O Simon começa a narrar essa fase em que ele tá saindo do ensino médio para entrar na fase adulta e vários conflitos que surgem com isso. Com certeza é uma fase turbulenta para muitas pessoas e com certeza o luto agrava ainda mais muitos problemas que a gente já tem que lidar ao entrar nessa fase. E eu tô saindo do ensino médio também, esse é meu último ano e eu tô bem perdida sobre tudo, então acaba que foi uma HQ que conversa com todas as temáticas que eu evito pensar sobre. Mas agora falando de momentos mais engraçados, temos a parte Como Lembro de Ti, que é uma coletânea de vários momentos deles juntos, seja zoando ou brigando entre si, e uma parte que eu acho bem engraçada é quando o Cale coloca o pênis dele entre o pão pra simular um hot dog, e o Simon fica tipo, cara, minha mãe tá em casa, vai se lavar. Um outro momento que eu também acho bem bonitinho, na real eu poderia citar todos os momentos dessa HQ, mas aí eu acho que o vídeo perderia a graça. É quando o Cale traz um presente da Polônia, que é um cigarro chamado Dom Pedro, que o Simon também chegou a procurar na Polônia, procurar fotos na internet. Ele não guardou a embalagem e não encontrou. Eu também fui fazer uma pesquisa, mas não encontrei nada. Tem uma parte em que o Cale diz, vamos no parque jogar bocha com os Dom Pedro pendurados no canto da boca, que tal? E aí o Simon pensa, é isso que quero pra mim quando ficar velho. É até bonito também a forma que a composição das páginas funciona, sempre combinando essas paletas de cores. Parecem até panfletos de propaganda de algum produto. É muito viciante, seja pela narrativa quanto o visual dela de ficar lendo. Você quer, tipo, saber mais e mais. E olha,
Quem me dera chegar nesse nível aqui de design, viu? Ao que parece, o Cale é mais desenrolado, né? Então ele já teve ali experiências sexuais. Ele é um ano mais velho também que o Simon. Quando eles são chamados pra dançar e cantar numa banda, só o Cale permanece, né? Eles tiram o Simon. E isso frustra um pouco o Simon, porque ele também quer ter relações e ele acaba não conseguindo. Tanto que tem um momento em que o Cale tá contando uma experiência ali que ele teve, que foi, nossa, os peitos dela foi uma coisa religiosa. E aí depois o Simon, na hora de dormir, fica imaginando essa cena, mas se fosse ele. A família do Simon é judia, então eles participam dessas tradições e datas comemorativas, mas o Simon não gosta, ele tem até uma discussão com a mãe dele por conta disso. Então temos aqui conflito com a família em relação à religião, frustração sexual e ao mesmo tempo toda essa parada de estar crescendo, saindo do ensino médio para iniciar a fase adulta, e ao meio dessa confusão que é a adolescência, o Cale, que é um dos seus amigos mais próximos, veio a falecer. O amigo morreu de meningite contagiosa e no mesmo dia ele teve que ir ao hospital ver se ele não estava infectado, então imagina como que foi a cabeça dele nesse dia. Em primeiro momento, o Simon não pesquisou sobre a doença por ainda estar muito abalado para estar acompanhando esses detalhes. Muito tempo depois que ele foi pesquisar sobre e descreve aqui pra gente de uma forma bem didática. Pelo menos pra mim, todo esse processo de escrever sobre, ao mesmo tempo que é uma forma de desabafar e registrar, é reviver uma parte muito dolorosa da sua vida, então eu admiro muito o Simon por essa HQ e trato todas as páginas, assim, com muito carinho. Certamente, depois desse acontecido, ele ficou muito deprimido e aí depois de um tempo foi voltando a ir pra escola, começou a trabalhar nos fins de semana numa sorveteria e por um lado se sentia muito culpado em ver o luto perdendo a força. Mas isso é por um tempo, né? Como mostra aqui, ele tem muitas oscilações de humor, muito pesadelo sobre, e até chegou a ter fantasias suicidas. Ele até explica que antigamente pensava que os suicidas eram gente louca, né? Pô, se você vai se matar, por que você não gasta todo o seu dinheiro? Por que você não vai destruir uma ponte, bater no seu chefe? E aí caiu a ficha que pra fazer essas coisas precisava de vontade de viver. É difícil falar sobre essas coisas e muito simplista se ele só colocasse a culpa do luto em cima disso. Porém, a gente sabe o quão a perda de alguém pode influenciar assim, pelo resto da nossa vida. É um trauma que você vai carregar consigo pelo resto da vida. Porém, quando o luto se transforma em autodestruição e sabotagem, é um momento ideal, na verdade até antes, né, pra você buscar uma ajuda, buscar estar perto de pessoas, porque tem gente, assim como o Simon, que tende a se distanciar quando tá passando por uma coisa difícil. Porque sozinhos e de cabeça cheia, nós tendemos a tomar as piores escolhas, então esteja próxima de pessoas que querem o seu bem, que te fazem bem, se possível procurar uma ajuda psicológica, mas enfim, procurar uma ajuda profissional para poder te orientar nesses momentos de crise. As partes que mais enchem meu coração é quando o Simon decide se encontrar com a mãe do Cale, porque ele escutou que seria bom para esses parentes que perderam filho e tudo, os amigos continuarem frequentando. E ele sempre foi bem próximo da mãe do Cale, né? Tem uns momentos bem engraçados entre eles três. Depois de um tempo, o Simon decide ligar para Anna e eles vão dar um passeio em Nova York e de lá surgem umas conversas. Nessa conversa a mãe do Cale diz que ela já não se importava mais se vivia ou se morria, porque o pior que tinha pra acontecer já tinha acontecido. E o Simon pergunta se ela não foi num psicólogo tomar uns antidepressivos e ela responde aqui que existem antidepressivos, mas o que eu tenho não é depressão, é luto, saudade. E realmente, pra saudade não existe medicamento. Ela diz que tem fases em que tem as crises dela, que bate cabeça na parede. E agora pulando pra um assunto nada a ver, mas que eu me dei conta de que eu esqueci de citar, é que tem uma parte em que o Simon tá junto com um amigo no quarto do Cale, dando uma olhada nas coisas que eventualmente iriam pra lixo e etc. Até que encontrado um CD do Parside, e eu não conhecia esse grupo de hip hop. Eu curto hip hop, mas eu nunca tinha parado pra escutar grupos em específicos. Eu normalmente escutava mais o MF Doom e algumas coisas no aleatório mesmo. E acontece que esse álbum é muito bom, porque ele parece uma grande brincadeira entre amigos que soa muito engraçado, natural e muito gostoso de escutar também, porque tem vários tipos de música, seja um xingando a mãe do outro, quanto fantasiando sobre ser presidente. Fica aí minha recomendação, porque esse álbum é bom mesmo. Eu reli essa HQ muitas vezes e apesar de eu ficar um pouquinho estressada, ficar um pouquinho turbulenta depois que eu termino de ler, meu Deus... Apesar do tema dela central, que é o luto, tem momentos muito descontraídos e que valem a pena para quando você precisa
ter uma leitura sobre, mas também deixar o coração mais leve. De certo modo, existe uma tragédia cômica muito interessante nas complexidades e relações humanas. Tá cada um vivendo sua vida, mas ao mesmo tempo muito interligado, seja se esbarrando com alguém na rua ou se identificando com um quadrinho sueco. A gente nasce sem estarmos prontos para viver e as pessoas vão sem estarmos prontos para nos despedir, mas isso também faz parte dessa experiência que é viver. Então fica aqui minha recomendação do dia, Meu Amigo Morto, por Simon Gunderforce.